Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro. Ele ama para sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas H. Olbricht, da editora Vida Cristã. Já fizemos dois vídeos. Estamos no capítulo 1, que está falando sobre o amor constante de Deus. E hoje a gente vai continuar no subtítulo A Culpa do Homem e o Amor de Deus. Já peço aí, se possível, deixa o like, compartilhe aí com as suas redes sociais, seus familiares. Se inscreva no canal, aciona o sininho aí, tá bom? Tendo dúvida, críticas ou sugestões, ou querendo marcar um estudo bíblico, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de estudar a Bíblia com você. Então vamos lá. A culpa do homem e o amor de Deus. Apesar de sua característica fundamental ser, entre aspas, amor, Deus não inocenta o culpado de forma alguma. O que pensar de um Deus amoroso que mesmo assim castiga os que desobedecem às suas ordens? Estamos agora caminhando sobre o que considero o núcleo mais profundo da compreensão do Velho Testamento quanto ao amor de Deus. Iremos apenas tocar nela agora, mas voltaremos mais tarde a este conceito várias vezes. Fica claro que Deus não inocenta o culpado, porque fazê-lo seria retroceder do amor intenso que ele tem pela criação. Deus ama tanto a sua criação que deseja uma comunhão em profundidade contínua. Ele busca especialmente um relacionamento bastante pessoal e ininterrupto com o homem feito à sua imagem. A culpa do homem é o seu esforço incessante para livrar-se do abraço amoroso de Deus. Ele sente-se sempre atraído por relacionamentos estranhos que bloqueiam a comunicação com Deus. Ele talvez sinta-se sufocado, esmagado, oprimido pela intensidade da preocupação e cuidado divinos. Por qualquer razão, o homem se desvia no esforço de escapar da atenção cheia de amor de Deus. Isaías 53, 6, somente a primeira parte, diz o seguinte, abre aspas, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, fecha aspas. Em Salmo 139, versículo de 7 a 10, diz o seguinte, para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Fecha aspas. Antes desse versículo eu pulei uma linha aqui. Mas Deus está sempre nos perseguindo. Aí sim, lê esse salmo aqui. Continuando a leitura aqui. Deus, de forma alguma, inocenta o culpado. Precisamente porque este destrói a comunhão divina. Viver de acordo com outras regras que não seja as de Deus impede o relacionamento pessoal que ele deseja ter com cada um de seus filhos. Assim sendo, ele simplesmente não pode inocentar o culpado, pois isso seria desistir de seu compromisso no sentido de fazer com que o mundo esteja intimamente ligado a ele. Outro subtítulo, O Dilema do Senhor. Podemos entender o problema de Deus comparando sua situação com o do marido cuja esposa é infiel. Abre parênteses. Mas não sou certamente o primeiro a usar esta analogia.
Ela é empregada repetidamente no Velho Testamento, sendo Oséias um dos principais exemplos. Vamos apenas modernizar aqui uma comparação antiga, fecha parênteses. João se encontra com Maria numa festa. Depois de um namoro rápido e apaixonado, eles se casam num jardim pitoresco numa belíssima manhã de junho. João trabalha para uma firma de máquinas e viaja durante a semana. Certa noite, ao voltar do supermercado, Maria se encontra com Davi no estacionamento do prédio. Em poucas semanas, ficam amigos. Um mês depois, João chega em casa de uma viagem de negócios. Os pratos estão no escorredor. A cama não foi arrumada e o apartamento tem um ar de desleixo geral. Maria não se encontra em casa. Algum tempo depois, ela chega e explica que saíra com Davi. João poderia deixar que o incidente passasse como um simples exemplo da liberação da mulher moderna. Se ficasse indiferente ao assunto, estaria certo em supor que não amava realmente Maria, afinal de contas. Mas se impusesse uma exigência a ela, dizendo, por exemplo, Maria, quero que esteja em casa quando eu chegar, e se não estiver aqui da próxima vez, vou sair para jantar fora e não volto antes da meia-noite. Suporíamos que ele gostava realmente da esposa e queria que ela estivesse em casa na sua volta. Se João simplesmente inocentasse o culpado ou racionalizasse o comportamento dela sem qualquer penalidade, indicaria que a questão significava pouco para ele. Da mesma forma, Deus mostra pela sua ira que o seu amor pelo homem desviado é imorredouro e profundo. Suas sanções ou castigo contra o homem resultam de seu desejo incessante de trazê-lo de volta à sua comunhão, conforme está lá Amós 4, de 6 a 12. O amor intenso de Deus é a base e explicação de suas características. Num sentido real, esta declaração estimulante é o centro da teologia do Velho Testamento. Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte, abre aspas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Fecha aspas. As circunstâncias em que é feita essa declaração a torna ainda mais decisiva. Essas palavras foram pronunciadas depois da queda de Jerusalém em 587 a.C., sob o governo do poderoso Nabucodonosor, rei da Babilônia. A cidade foi completamente destruída. As muralhas foram derrubadas e lançada fogo sobre tudo o que podia ser queimado. No longo cerco antes da derrota final, crianças pequenas andavam famintas pelas ruas. Está lá em Lamentação 2:12. E ao que parece, as mães chegavam até a comer os filhos a fim de não passarem fome. Está lá em Lamentação 2:20. As considerações eram tão terríveis, aliás, as condições eram tão terríveis que o autor não poupou palavras para expressar sua amargura. Lamentação 3, de 1 a 21. Ele termina o seu lamento. Está lá em Lamentações 3, 16 a 18. Abre aspas. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Fecha aspas. Mas, das profundezas dessa situação desoladora, o autor eleva o seu coração esperançoso. Dois pontos, abre aspas. Eu quero lembrar aqui que pode me dar um pouco de esperança na vida.
O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por que não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Fecha aspas. Lamentações 3, 21 e 22. Novo Testamento Vivo. Aliás, Velho Testamento Vivo. A versão da Sociedade Bíblica do Brasil atualizada também diz no final, abre aspas, porque as suas misericórdias não têm fim, fecha aspas. Quaisquer sejam as características de Deus, elas devem ser observadas da perspectiva do seu autor, até mesmo sua santidade, sua justiça e seus atos em defesa do seu nome. Subtítulo, para fechar esse capítulo, Atos poderosos de amor. O amor de Deus é evidente através de seus atos de salvação concretos e dramáticos, a favor de seu povo e não por meio de algum resplendor místico que esteja suspenso sobre o universo ou uma emoção estática que domine o coração humano. No Salmo 136:1, o salmista torna claro como distinguir o amor perene de Deus, entre parênteses, HSD. Abre aspas. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fecha aspas. Ele continua então enfatizando o amor de Deus em seus atos. Primeiro, Deus criou o universo material, a terra e os, entre aspas, luminares. Está lá em Salmo 136, de 4 a 9. Segundo, deu grande vitória a seu povo no Egito e no mar, assim como quando marcharam para a terra prometida e a conquistaram. Está lá em Salmo 136, de 10 a 22. Esse ato cheio de amor por parte de Deus, embora tivesse sido mais dramáticos nos acontecimentos cruciais do passado, continua ainda hoje. Sua ação salvadora permanece para sempre. Salmo 136, 23 a 25. Como estamos buscando a interessante linha histórica do Velho Testamento, é imperativo traçarmos esses atos poderosos de Deus. Os Salmos 105 e 106 e Neemias 9 focaliza claramente tais eventos. Os grandes atos de Deus se evidenciam na sua criação, no seu interesse pelo Pai e, através deles, nas nações, no fato de ter tirado o povo do Egito, sustentando e ajudando os israelitas no deserto, dando-lhe a aliança e a lei através das quais põe à disposição deles sua bondade ou bênçãos numa base permanente, expulsando os habitantes da terra e entregando esta aos que não tinham terra, a promessa feita a Davi, a confirmação desses atos e interesses através dos salmos, a literatura sapiencial e as descrições elaboradas de novas vitórias nos materiais apocalípticos. Em cada um desses atos, o amor intenso, incansável de Deus pelo homem é mais que evidente. Pedi várias vezes a meus alunos que apresentassem sua opinião sobre a linha histórica do Velho Testamento. Fiquei impressionado ao ver que muitos começam com o homem e não com Deus. Eles focalizam o homem como pecador ou procurando voltar a Deus mediante arrependimento e fé, ou ainda se esforçando para guardar os mandamentos do Criador. Como é natural, grande parte do Velho Testamento é ocupada, na verdade, com a história do homem desviado. Mas é desastroso começar a história com o homem, pois o ponto central deve ser Deus e o seu amor. Não obstante, o ser humano entra imediata e inadvertidamente em cena, porque o amor de Deus não é dirigido a um ponto infinitesimal,
qualquer no espaço, mas especificamente em direção ao homem. Não podemos nos concentrar no amor de Deus sem, ao mesmo tempo, tomar ciência da história surpreendente, mas dolorosa do homem, porque o amor de Deus se estende para este e o envolve. Quando Deus age em defesa de seu nome, ele age por causa de sua natureza, que é o amor. A linha histórica do Velho Testamento é que Deus ama para sempre. Lamentações 3, 22 e 23, abre aspas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Fecha aspas. Concluímos aqui o capítulo 1. O capítulo 2 vai falar a bondade na criação. Se você está gostando da leitura desse livro, compartilhe aí, né? Deixa o like, compartilhe aí com seus contatos, suas redes sociais. Peça para que os seus familiares se inscrevam no canal. Aciona o sininho aí para que você seja avisado do próximo vídeo, tá? E tendo dúvida ou querendo marcar um estudo bíblico, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?